Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início à disciplina de fisioterapia cardiovascular com essa aula, ainda introdutória. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos anatomofisiológicos do sistema cardiovascular. Aqui uma aula importante para que a gente possa direcionar a nossa compreensão desse sistema importante e também direcionar a nossa atuação enquanto fisioterapeutas em pacientes que possuem um perfil de algum tipo de distúrbio, doença cardiovascular importante, para que a gente possa estabelecer até meios de comparação, com indivíduos saudáveis, entender um pouquinho essa relação entre o fisiológico e o fisiopatológico. Então, para iniciar aqui a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre as funções do sistema cardiovascular. Basicamente, essas funções são relativas ao transporte, seja transporte de material nutritivo, no caso nutrientes, oxigênios também, para as células do nosso corpo, como também ajudar na remoção, na retirada também de resíduos, orgânicos que serão encaminhados, para órgãos excretores, para então eliminar esse material do nosso corpo. Também é responsável, o sistema cardiovascular de modo geral, para poder transportar hormônios e moléculas que são aí importantes na regulação dos vários sistemas orgânicos. Também tem uma importante função de defesa, do nosso organismo contra substâncias estranhas ou micro-organismos. Então, de modo geral, as funções do sistema cardiovascular, a maior parte delas estão muito relacionadas, ao transporte. E quem é que impulsiona isso tudo, Aqui a gente tem um papel importantíssimo do coração como motor principal desse sistema, gerando esse impulsionamento, esse encaminhamento desse líquido, do sangue, pelos vasos, levando ele, facilitando, favorecendo todo esse transporte entre os órgãos e sistemas do nosso corpo, Mas como então, de que é constituído, esse órgão, A gente sabe que o coração ele é um órgão oco, preenchido, portanto, por sangue, mas ele tem uma estrutura, E essa estrutura, em sua maior parte, ela é composta pelo miocárdio, Nós temos 3 tecidos que compõem o coração. De fora para dentro, a gente tem o epicárdio, que é uma camada, um invólucro, externo, que dá uma proteção ao coração, em relação ao mediastino, de modo geral. A partir do epicárdio, a gente já tem o miocárdio, que de fato é a maior parte da massa cardíaca, ela advém do miocárdio, que é formado por músculo estriado involuntário, e aí é interessante dizer que para dentro ainda do miocárdio, a gente tem uma outra membrana, o endocárdio, que reveste essas câmaras cardíacas, ou seja, internamente reveste o coração e também os vasos ali. Então a gente tem uma estrutura, macroscopicamente falando, importante, Esse coração ele está posicionado na região do mediastino, então ele está protegido, por essas estruturas. E aqui, obviamente, é importante destacar a função primordial do miocárdio, que dá essa característica de motor ao coração. E quando a gente pensa no coração e compreende esse aspecto de funcional, de motor, de impulsionador, a gente precisa levar em conta também as suas propriedades, Então, esse músculo, ele possui 4 propriedades muito importantes que o distingue, de modo geral, de outros grupamentos musculares, inclusive estriados. A primeira delas é a excitabilidade, Essa característica ela é relativa ao quão o coração ele é excitável, seja do ponto de vista elétrico, químico ou mecânico, Então, o coração ele tem uma grande capacidade de excitar-se, Ou seja, de receber um estímulo externo e responder a esse estímulo, A segunda característica é a ritmicidade, ou seja, o coração ele é o único órgão capaz de iniciar, e manter o seu estímulo, Ele próprio inicia o seu estímulo e ele consegue manter isso, A condutividade é exatamente fazer com que haja uma irradiação, uma disseminação desse estímulo que é iniciado ali no próprio coração.
Então, ritmicidade é a capacidade do coração disparar o seu próprio batimento, dar início ao seu próprio batimento, vamos dizer assim de modo geral, né? Condutividade é a capacidade de disseminar isso, ou seja, disseminar, conduzir, como o próprio nome já diz, essas ondas que são geradas no nó sino atrial, tá? E é disparada essa onda por todo o coração, por meio da condutividade, por meio dessa propriedade de condutividade. E por fim, a contratilidade, que é inerente ao músculo, né? A capacidade muscular de contrair-se e, obviamente, a quarta propriedade do músculo cardíaco. E aí, para que essas propriedades de fato elas aconteçam, é necessário também compreender um pouco da estrutura microscópica, né, desse músculo, né? E aqui é bom lembrar que as miofibrilas, elas são compostas de sarcômeros, né? E dentro desses sarcômeros, que é essa estrutura que nós estamos visualizando aqui em tela, nós temos dois tipos de filamentos. Filamentos grossos e filamentos finos. Esses filamentos, na verdade, são proteínas, cadeias proteicas. Em sua maioria, os filamentos grossos são formados por miosina, enquanto que os filamentos finos são formados, em sua maioria, por actina, tá? E qual a importância desses filamentos, né? É que eles, quando há um tensionamento da musculatura, eles formam pontes cruzadas, né? Eles formam pontes que faz com que facilite, ou seja, os filamentos grossos, como vocês veem na imagem, eles formam essas pontes para facilitar o deslizamento dos filamentos finos, ou seja, da actina sobre a miosina. Então, esse processo de deslizamento, né, que a gente chama a teoria do deslizamento, ela explica exatamente a capacidade contrátil do coração. Então, o coração, por meio desse deslizamento, isso é obviamente também comum aos músculos estriados de modo geral, a gente tem essa característica do deslizamento desses filamentos, né? E aí, o que é que a gente vai ter? Com esse encurtamento, com esse fechamento, esse encontro, esse deslizamento desses filamentos, nós vamos ter exatamente nesse momento maior concentração de tensão e é nesse momento que há uma contração muscular. Então, a contração, que a gente transferindo a contração para o conhecimento já na cardio, que a gente chama de sístole, né? A sístole é exatamente esse momento que vai ter a contração muscular formada exatamente, microscopicamente falando, por essa sobreposição desses filamentos de actina e miosina, tá? E outra coisa importante que eu lembro aqui nessa imagem é com relação aos discos intercalares. Aqui na imagem não traz exatamente essa informação, mas ele se sobrepõe aqui ao que a gente chama linha Z, tá? Dos sarcômeros. Esse disco ele está posicionado aqui, então ele cruza transversalmente todos esses monofilamentos, todos esses filamentos. E esses discos intercalares, que aqui estão representados pela linha Z, eles são importantíssimos, eles são também uma característica bem específica do músculo cardíaco, é que eles são responsáveis por exatamente facilitar aquela condutividade que eu falei anteriormente, que é uma das propriedades do músculo cardíaco. Então, esse disco, ele facilita a transmissão desse estímulo, né, para dentro do músculo, tá? Então, ele consegue adentrar nessa estrutura que aí nós temos para poder disseminar mais rapidamente esse estímulo que nasce lá no nó sinoatrial, certo? Então, eu acho que essas aqui são as informações mais importantes. Uma coisa interessante de se dizer. Logo eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Franklin-Starling, tá? Que é a lei exatamente que a gente chama da lei de Starling do coração. Essa lei ela é relacionada à capacidade de distensão. O que ela diz? Quanto mais o músculo ele se distende, certo? Quanto maior a distensão do músculo, maior tensão ele vai ter no momento da contração. O que significa dizer isso? Quanto mais eu esticar o elástico, mais tensão ele vai ter no momento da contração, ou seja, mais forte vai ser a contração dele. Isso é importante eu dizer aqui, que essas pontes, né, ou seja, a força dessas pontes aqui que se formam com esses filamentos de actina e miosina, elas são diretamente proporcionais
ao comprimento do sarcômero. Então, quanto mais esticado, vamos falar assim em termos mais simples, o sarcômero estiver, mais força essas pontes terão, certo? Só que existe um limite, e aqui eu já quero começar a transferir esse conhecimento fisiológico para algo fisiopatológico. Existe um limite dessa distensão, existe um limite para esticar essa corda, esticar esse elástico, tá? Que é um limite de 2,2 micrômetros, mais ou menos, tá? Quando ultrapassa-se esse limite de distensão, há um desarranjo nessas pontas, ou seja, esticar essas pontas, a gente consegue esticar até um determinado ponto, para ter, de fato, uma eficiência. Quando ultrapassa esse limite distensivo, né, vamos dizer assim, essas pontes elas vão se desarranjar, né, esses filamentos desarranjam-se e dificulta exatamente a contração, a formação de tensão durante o período contrátil. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, gente? Nós temos algumas doenças cardíacas que são caracterizadas exatamente pela distensão, pela dilatação do músculo. E algumas vezes, algumas pessoas podem erroneamente acreditar que, pensando nessa lei de Frankenstein que eu comentei com vocês, que diz que quanto maior a distensão, maior a força vai ter a contração, pode pensar, poxa, como assim? Se o músculo está distendido, está dilatado, como assim não tem força? Por que ele é um músculo fraco? Exatamente por essa informação que eu falei para vocês. A distensão ela tem um limite. Se ultrapassa-se essa distensão, esse limite de esticar ali essa corda, o que acontece é uma alteração estrutural que vai comprometer na função. Ou seja, tem um limite para a distensão, tem um limite para poder o músculo, né, no caso aqui pensando macroscopicamente, ser distendido para poder gerar de fato tensão durante a contração, tá bom? Continuando, falando um pouquinho agora, já olhando de fora novamente o coração, é importante falar que ele é externamente, né, falando do ponto de vista morfológico, ele possui uma base, né, esse coração, ele está, a base do coração, ela é formada nessa parte superior aqui, pelos átrios, tá? E ele possui um ápice, que é formado pelo ventrículo esquerdo, né? Então, as bases do coração, elas iniciam topograficamente, pensando no tórax, ali na altura do segundo espaço intercostal, enquanto que o ápice do coração, ele está se aproximando do lado esquerdo, no caso, do quinto espaço intercostal, tá? As faces do coração, a gente tem uma face anterior, tem uma face posterior e tem também uma face diafragmática, que é onde ele repousa, tá? Sobre o diafragma. Quando a gente pensa internamente, essa morfologia, nós temos a seguinte estrutura. O coração ele é formado por septos, então ele tem divisões, né? Nós temos um septo interatrial, que divide átrio direito, átrio esquerdo. Nós temos também septos interventriculares, que dividem ventrículo direito de ventrículo esquerdo. E, obviamente, eu tenho um septo átrio ventricular, que divide o que é átrio do que é ventrículo, tá? Então, com essa separação, formam-se câmaras, que são as câmaras cardíacas, 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, direito e esquerdo, respectivamente, tá? Entre átrios e ventrículos, eu possuo válvulas, ou também chamadas válvulas. Essas válvulas são chamadas atrioventriculares, são as válvulas que dividem átrios de ventrículos. Essas válvulas do lado esquerdo, elas possuem 3 membranas, né? 3 estruturas que a gente chama de cúspides, né? Formando, desculpa, 3 não, 2 do lado esquerdo, tá? Formando a bicúspide, ou também chamada válvula mitral. E do lado direito, agora sim, 3 cúspides, 3 estruturas, chamado de tricúspide. Então, eu tenho a válvula, são válvulas, uma de cada lado, só que do lado direito são 3 cúspides, formando uma válvula tricúspide, e do lado esquerdo são 2 cúspides, formando válvula bicúspide, também chamada mitral, tá certo? E nós temos também as válvulas de saída, né, vamos dizer assim, que são as válvulas que removem, ou que tiram o sangue que é ejetado dos ventrículos. Do lado direito eu tenho a válvula, são chamadas ambas de semilunares, mas é a válvula pulmonar, semilunar, pulmonar, e eu tenho do lado esquerdo a válvula semilunar
aórtica, tá certo? E, portanto, os vasos, né, que entram e saem do coração, saindo dos ventrículos da direita para a esquerda, eu tenho a artéria pulmonar, né, eu tenho um tronco da artéria pulmonar e depois artérias pulmonares de fato. Do lado esquerdo, eu tenho uma artéria aorta, né, e entrando, né, no coração, aí já nos átrios, eu tenho dois vasos importantes, né, eu tenho, no caso, do lado direito, no átrio direito, eu tenho duas veias cavas superior e inferior, e do lado esquerdo eu tenho 4 veias pulmonares, tá? Que trazem esse sangue dos pulmões, certo? 2 para o pulmão direito, 2 para o pulmão esquerdo, mas as duas desembocam no átrio esquerdo, tá? Então essa é a estrutura morfológica externa e interna do coração. Aqui eu trouxe mais ou menos uma imagem, só para a gente lembrar o que eu acabei de falar, né? Então, nós temos aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito. Aqui nós temos as nossas válvulas, né? Aqui eu tenho a nossa bicúspide, vejam, eu tenho uma cúspide aqui, outra aqui. Lembrando, né, que elas possuem as cordas tendíneas e os músculos papilares, importantíssimos para dar sustentação, segurar essas válvulas no momento que há uma contração do ventrículo, né, para que essas válvulas não entrem, ou seja, para que esse sangue não volte para os átrios. Então, essa estrutura tendínea e muscular, ela dá sustentação para essas válvulas se manterem no máximo de estabilidade durante a sístole ventricular, né, quando o sangue ele poderia voltar para o átrio. Do lado direito, portanto, eu tenho 3 cúspides, por isso válvula tricúspide, a mesma estrutura de corda tendínea, a mesma estrutura de músculos papilares, né, com a mesma função. O que é que nós temos de vasos, né? Como eu falei, nós temos aqui a artéria pulmonar, né, e a sua válvula semilunar, e aqui a artéria aorta e sua válvula semilunar aórtica, tá certo? Nós temos aqui as veias pulmonares, aqui está nesse corte a gente consegue visualizar. Aqui nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui um ponteiro para vocês ficarem vendo, pronto, aqui, para melhorar um pouquinho a visualização, certo? Então essa aqui é a nossa estrutura interna do coração, tá? Lembrando aqui, eu tenho um miocárdio, o septo interventricular, né? O septo interatrial a gente não consegue visualizar bem aqui, mas aqui a gente consegue ter uma visão bem geral, né? O ápice do coração, aqui a base do coração, enfim. O que é que eu posso falar aqui importante para vocês? Já falei sobre ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que acontece é que nós temos essas válvulas, né? E aí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos chamadas valvulopatias, né, que terminam gerando problemas funcionais nessas válvulas, né? Quais são os problemas que a gente tem de válvula que eu queria chamar a atenção aqui e que vocês vão ver depois na sequência, né? São válvulas, são problemas que podem, vamos lá. Primeiro, regurgitação. O que é uma regurgitação? É um refluxo, é um retorno de sangue. Vamos lá. Quando esses músculos papilares, essas cordas tendinhas, um ou outro, ou os dois, estão com problema, eles não conseguem, então, sustentar essas válvulas atrioventriculares, seja tricúspide ou bicúspide, eles não conseguem sustentar essas válvulas na posição correta durante a contração do ventrículo. Então, vejam só, o ventrículo esquerdo, vale até chamar aqui a atenção para vocês, ele tem uma função importantíssima. A maior parte da contração, da ejeção de sangue, de fato, é do ventrículo esquerdo. Ele, inclusive, auxilia no direito, né? Nós temos um termo chamado ajuda ventricular, né? Ou seja, o ventrículo direito, por ele ter uma pouca massa, né? Massa muscular, né? Ou pouco miocárdio, vamos dizer assim, ele tem uma baixa contratilidade. Então, o ventrículo direito é como se fosse o acessório, vamos dizer assim, um anexo do ventrículo esquerdo. Então, na verdade, boa parte do sangue que ejeta-se do direito é graças à supercontração do esquerdo.
tá bom? E aqui eu quero chamar a atenção de que, nossa, esse esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele tem uma contração muito forte, muito potente. Então, as nossas válvulas atrioventriculares, principalmente as válvulas, no caso, a válvula esquerda, que é a válvula bicúspide ou mitral, ela precisa ser muito forte para segurar essa pressão. Como eu estava dizendo, algumas vezes as cordas tendíneas, os músculos papilares podem estar com alguma disfunção, algum problema que faz com que essas válvulas não segurem bem esse sangue. Então, na hora que o ventrículo ejeta o sangue, ou seja, uma grande potência, uma grande força, esse sangue do ventrículo esquerdo, ele sai pela válvula aórtica, certo? Pela artéria aorta. Só que como nós temos um probleminha na bicúspide, um pouco desse sangue reflui, ou seja, regurgita para o átrio esquerdo. Então, quando eu tenho essa situação de um escape de sangue do ventrículo para o átrio, que não é normal, é óbvio, né? O normal é vir de átrio para ventrículo. Se por algum motivo, como por exemplo, um problema nessas cordas ou músculos papilares, esse sangue ele pode regurgitar, retornar, refluir para os átrios, para o átrio esquerdo nesse caso. E isso é um problema, tá bom? O segundo problema, que a gente chama de estenose valvar, tá? É quando uma estenose, o que significa? Uma estenose é uma redução de tamanho da luz. Então, a passagem está reduzida. Que passagem? A passagem do sangue. Então, em qualquer uma dessas válvulas, e aqui eu falo válvula pulmonar, válvula aórtica, válvula tricúspide ou válvula bicúspide, qualquer uma dessas válvulas, elas podem sofrer também com estenose. E nesse caso aqui, a estenose vai ser uma obstrução, que vai dificultar o sangue ser completamente ejetado. Na verdade, nenhum sangue é 100% ejetado, sempre fica um volume dentro dos ventrículos, por exemplo, tá? Porém, é necessário que saia um percentual de sangue a cada batida do coração, certo? E aí, quando eu tenho essa obstrução, o que acontece é que uma maior quantidade de sangue fica e uma menor quantidade de sangue vai, o que é ruim, tá? Que pode gerar alguns impactos importantes do ponto de vista funcional. Então, só para vocês entenderem essa questão de regurgitação e estenose, que tem relação com as válvulas cardíacas, de modo geral, sejam atrioventriculares ou sejam semilunares. O coração, ele é muito interessante, ele é muito importante, principalmente quando a gente vai abordar aqui a circulação coronariana, tá? Porque, veja, os pulmões, eles também possuem uma circulação própria, tá? O coração também possui uma circulação própria, uma circulação específica do músculo, do órgão, tá? Ocorre que o coração, diferentemente da circulação dos pulmões, né, é um órgão que tem uma taxa metabólica muito elevada, porque ele funciona como um motor muito forte. E aí ele tem um gasto metabólico muito mais elevado do que os pulmões, né? E este gasto elevado, né, essa energia necessária, demandada para fazer a sua função, né, que é impulsionar o sangue para o corpo, para os órgãos de modo geral, né, faz com que esse coração, esse órgão, ele precise de uma estrutura circulatória que dê suporte a isso. Então, a gente tem aqui uma ramificação enorme, né, do ponto de vista circulatório, de vasos, né, um volume bem grande de sangue que está basicamente para poder suprir as necessidades do coração, tá? Então, aqui eu tenho uma circulação coronariana importantíssima para suprir as necessidades nutritivas de oxigênio do coração, do tecido, de modo geral, tá? E aí, só para a gente bater o olho aqui rapidinho, importante falar. Então, a circulação coronariana, ela inicia daqui, ó, da artéria aorta. Então, nós temos para cada lado, ou seja, para o lado esquerdo, para o lado direito, nós temos uma saída, né? Uma ramificação, vamos dizer assim, tá? Uma origem da circulação coronariana partindo-se da artéria
da artéria aorta, tá bom? Então eu tenho a artéria coronariana direita e a artéria coronária esquerda. Da artéria, aí a partir desse ponto de origem, a gente tem as ramificações, né? E o que é que eu quero destacar para vocês? Algumas ramificações importantes, como por exemplo, a artéria circunflexa, tá? Que ramifica-se falando agora só da esquerda, né, da circulação coronariana esquerda, né, da artéria coronária esquerda. Nós temos a artéria circunflexa, que é importante por quê? Porque ela parte dali, assim que inicia a bifurcação da artéria coronária esquerda, ela parte preenchendo o sulco átrio-ventricular ao redor, ela vai para a região posterior, para a face posterior do coração. E adiante, à frente, eu tenho uma segunda ramificação importante, que é essa daqui, ó, artéria descendente anterior, que vai percorrer o sulco anterior do coração, que é o quê? Exatamente o lugar que divide ventrículo direito de ventrículo esquerdo, é exatamente onde fica o septo interventricular. Da artéria coronária direita, nós temos deixa eu só ver aqui. Nós temos aqui por trás, ó, que vai ficar fácil da gente visualizar. Nós temos a artéria descendente posterior, então nós temos também nós temos aqui, partindo da artéria aorta, artéria coronária direita, só que aí a gente vai possuir uma bifurcação importante que vai dar origem, a partir de então, aqui, tudo isso aqui segue como artéria coronária direita, tá? Ela vai percorrendo, só para vocês entenderem essa imagem, o que está mais claro está na região posterior. Então, ela percorre o sulco átrio-ventricular do lado direito, tá certo? E ela se encontra aqui nesse ponto com a artéria circunflexa, tá? E ela vai formar neste ponto aqui, já na região, na face posterior, ela vai formar a artéria descendente posterior, que recobre também o sulco, nesse caso, o sulco interventricular posterior, tá bom? No mesmo ponto que divide os dois ventrículos, assim como o anterior, tá certo? O que é interessante falar aqui, gente, é que o sangue nas coronárias, ele só vai fluir durante a diástole ventricular. E é interessante, um principal motivo funcional, né, das artérias coronárias, elas emergirem, né, da artéria aorta, é exatamente que da artéria aorta sai ali uma grande pressão, né, sanguínea, e essa pressão ela é imediatamente dissipada pela artéria coronariana, né? Então é importante essa origem na artéria aorta exatamente para favorecer o aumento da pressão e o deslocamento desse sangue pelas artérias coronarianas. A grande questão aqui que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que o sangue ele só flui na diástole. O que isso quer dizer? É que é tanta pressão, o coração ele contrai tão forte, tão firmemente, no caso dos ventrículos, no caso durante a sístole, né, que é quando isso acontece, que a pressão é tão grande que não há, vou chamar de espaço, tá? Mas não há condições, né, de haver uma circulação coronariana. Então, a circulação coronariana, ela só acontece, ou seja, a pressão vem, joga o sangue ali para dentro, preenche de sangue aquele espaço, mas o sangue, durante a sístole, né, mas o sangue só se desloca de fato pelo sistema coronariano, pela circulação coronariana, quando o coração, no caso os ventrículos, eles relaxam. Exatamente por conta desse excesso de pressão que é exercido, né, pelos ventrículos contra essa estrutura circulatória, tá bom? E aqui, só para a gente ter uma informação importante, saber a localização dessas artérias que eu citei para vocês, né? Artéria descendente anterior, artéria descendente circunflexa, né? Artéria descendente posterior, ou artéria coronária direita, coronária esquerda. É importante saber tudo isso para a gente poder, diante de um caso, por exemplo, de infarto, a gente ter noção da área que foi comprometida, né? Então, quando a gente analisa
um eletrocardiograma, né, a gente vê as derivações específicas, aí eu já sei quais são as derivações, e cada derivação ela é relacionada a um local, tá? Então ela tem uma região específica. Então, por exemplo, toda essa parede anterior, ela é de irrigação, né, da artéria descendente anterior, como a gente viu, um septo interventricular anterior, tá? Então é importante entender sobre a localização, sobre a anatomia da circulação coronariana, para que a gente possa compreender também a localização, onde é que foi o infarto do meu paciente, né? Qual é o grau de comprometimento, qual a extensão, né? Qual foi a artéria comprometida, e eu vou compreender também, por consequência, a extensão desse infarto, né? E entender quão grave é a situação do meu paciente. Então, vale a pena estudar a circulação coronariana para poder compreender o impacto, por exemplo, de uma ocorrência como um infarto, ok? E aqui, só para a gente finalizar essa primeira parte da nossa videoaula, eu quero falar um pouquinho, só lembrar, né, na verdade, um pouquinho da pequena e da grande circulação. Lembrando que a pequena circulação, né, a gente está falando da circulação pulmonar, né, ela é iniciada aqui pelas veias cavas, né, inferior e superior, superior e inferior, tá? Átrio direito, perdão, entra pelo ventrículo esquerdo, aí nós temos a artéria, né, pulmonar que leva esse sangue para os pulmões. E aí a pequena circulação ela tem esse percurso, veias cavas que vão trazer esse sangue do corpo, que é um sangue pobre em oxigênio, né? Esse sangue ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, que ejeta o sangue por meio da artéria troncopulmonar, depois a artéria pulmonar, que leva esse sangue para os pulmões. Há então a hematose, a troca gasosa, né? Esse sangue ele vai ser oxigenado, tá? Pelo processo de hematose, e ele volta. Esse retorno agora de sangue oxigenado já é a grande circulação, já inicia a grande circulação. Então, esse sangue oxigenado, ele já volta pelas veias pulmonares, está aqui em vermelho, ó. Veias pulmonares, né? São 4 veias, como eu falei para vocês, que vão desaguar, né? Vamos assim dizer, no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, que ejeta esse sangue por meio da artéria aorta, que encaminha então esse sangue para o corpo, e aí vai ser disseminado, né? Vai ser encaminhado, transportado para os outros órgãos e sistemas do nosso corpo, e aí então retorna novamente desoxigenado, iniciando a pequena circulação, tá bom? Então aqui a gente vai nesse momento dar uma pausa nessa primeira parte da nossa aula e retornaremos logo na sequência falando um pouquinho mais aprofundadamente agora sobre circulação, resistência vascular e esse tipo de assunto um pouco mais além, aprofundando um pouquinho mais com relação a essa parte fisiológica, tá bom? Então até já!